Olá, pessoal, tudo bem? Hoje é a nossa primeira aula de baralho cigano. Espero que vocês gostem do curso, tá? O curso vai ser todo gravado aqui pelo YouTube. Vou passar para vocês o link a cada quarta-feira. Todas as quarta-feiras a gente libera durante 30 dias, tá? Lá no grupo já estão as datas da liberação das aulas. E eu fiz um resumão para vocês do que a gente vai estudar essa semana. Aliás, esse curso todo, tá? A gente vai estudar hoje. A gente vai falar sobre a história do tarô, vai falar sobre como que é a leitura, sobre o que é baralho, tá? A gente vai falar um pouco sobre a consagração do baralho, a gente vai falar sobre como embaralhar, como as combinações das cartas, algumas combinações. E eu tô aqui agora para apresentar o curso para vocês, tá bom? Espero que vocês gostem, se vocês tiverem dúvidas, vocês podem entrar em contato comigo a qualquer momento. Como o curso está sendo liberado pelo YouTube, eu gostaria que vocês deixassem um likezinho para mim, tá? Que vocês seguissem meu canal no YouTube para ajudar, porque assim a divulgação do meu trabalho. Quanto mais likes, quanto mais seguidores, mais o YouTube entende que pode divulgar o meu trabalho, e aí vocês vão me ajudando dessa forma, tá bom? Se vocês quiserem compartilhar os vídeos nas redes sociais de vocês, para pessoas que vocês conhecem, se vocês acharem interessantes, pode compartilhar também. Podem usar o conteúdo, se vocês quiserem usar o conteúdo, quem for dar curso depois, quiser usar o conteúdo, pode usar à vontade, tá? Tá liberado para vocês também, tá bom? E aí a gente vai falar um pouco sobre o curso em si, tá bom? Para ser um tarólogo, vocês não precisam de dom, tá? Eu sou um caso do dom. Eu tinha 15, 14 anos, e eu comprei, na época, aquela revistinha Capricho, né? Eu comprei uma revistinha Capricho e veio uma leitura de baralho mesmo, desse baralho de jogar cartas. E eu peguei um baralho velho do meu pai, que eu tinha, e eu comecei a fazer leitura, deu muito certo. Eu acabei me assustando, né? Porque eu não entendi muito bem aquilo. Tudo que eu lia dava certo, as pessoas começaram a ir em casa, tal, até que eu parei, porque eu fiquei um pouco assustada na época. Eu não tinha maturidade, mas assim, eu percebi que eu tinha dom. Esse dom não é todo mundo que tem. Porém, a gente pode aprender. O baralho é uma técnica, o baralho é uma ferramenta de trabalho para um terapeuta, mesmo para quem quiser ser tarólogo, mesmo quiser ganhar dinheiro com isso. Esse estigma que baralho, a gente não deve cobrar, essas coisas é tudo mística, né? Isso aí é coisa que não é real. Vocês podem ser tarólogos, é uma profissão, hoje é uma profissão muito valorizada, inclusive fora do Brasil. Portugal é um lugar que ama tarô, a Europa em si, o tarô surgiu, né? O baralho surgiu na Europa. A diferença porque algumas vezes eu falo tarô, algumas vezes eu falo baralho. A diferença do tarô para o baralho cigano, tá? O baralho cigano tem 36 cartas, o tarô tem 78, tem mais cartas, tem os arcanos maiores, menores, conforme o baralho que vocês forem adquirindo, e isso vira um vício. Já tô avisando vocês, eu amo baralho, eu coleciono, todo lugar que eu vou tem baralho. Eu fui para Paranapiacaba da palestra agora em maio, cheguei lá, eu só olhava para tarô, tarô e pedra, que é duas coisas assim que eu sou encantada. E aí eu fico só procurando tarô novo. Eu tenho uma caixa, inclusive eu não peguei o tarô, daqui a pouco eu vou pegar para mostrar meus tarôs para vocês, tá bom? O tarô, ele pode ser então por intuição ou por conhecimento. A quem tem intuição vai jogar as cartas e inclusive eu achei muito interessante porque na revistinha Capricho veio uma forma de leitura que é a Cruz Celta. E eu me identifiquei muito com a Cruz Celta. Hoje eu tenho até, assim, quando eu vou ler, eu já tô lendo o Cruz Celta, porque lá naquela época eu já me identifiquei muito com a Cruz Celta. Mas vocês vão aprender todas as formas de leitura que eu tenho conhecimento, tá? São várias. A gente vai aprender na próxima aula.
existem duas, assim, oficialmente nós temos duas escolas. Nós temos a escola europeia, que é de onde o tarô veio para o Brasil, e temos a escola brasileira, que como todo bom brasileiro, né, nós adaptamos, né, nós reestruturamos a leitura do baralho, tá? Nós temos dentro do baralho, eu não peguei aqui, depois eu vou mostrar para vocês amanhã na hora da leitura, eu mostro os baralhos para vocês para não cortar aqui agora. Tem vários tipos de baralho que seguem a linha do baralho cigano, tá? A gente tem o Lenormand, eu tenho ele aqui, nós temos o Santa Sara, nós temos vários outros baralhos que oficialmente nós dizemos que é da linha do baralho cigano. Gente, tem uma coisa mais linda aqui, ó. É o Thor, tá? O Thor é meu gatinho. Ele tá aqui. Eu tenho 5 gatinhos, mas eles estão por aí. Logo começa a aparecer aqui. O Thor tá dormindo aqui do meu lado, porque ele adora. Ele adora fazer live. Que mais que eu posso falar do baralho? Então, o baralho é uma ferramenta, tá? Não, desmistifiquem isso de que o baralho o baralho tem isso, o baralho tem aquilo. Eu vou só falar alguns procedimentos na leitura do baralho, porque eu acredito que todo sistema, o baralho é um sistema, todo sistema, ele abre portais, tá? Porque a gente, quando entra num sistema, né? A gente tá entrando numa sequência de energia. Então, a leitura do baralho é uma sequência. Eu, como apômetra que eu sou, eu acredito que a gente tem que abrir e fechar portais. Eu tenho uma história até de uma amiga minha, que ela tem uma pousada, e veio um casal na pousada, e a moça ficou abrindo baralho, abrindo baralho, abrindo baralho. Quando chegou num certo momento, ela foi embora, né? E a minha amiga começou a ter movimentação na casa dela. Eu expliquei para ela o que aconteceu, o quê? A moça deve ter uma mediunidade, porque assim, o baralho é um sistema, e a moça tinha uma mediunidade. Com a mediunidade dela e o sistema, ela abriu algum portal, e esse portal, no caso, não foi um portal muito legal, porque as criaturas que entraram ali a partir dessa energia que ela criou na casa, lá na pousada, foi fazendo com que a pessoa... as pessoas da casa começassem a sentir energias. Aí nós fizemos uma limpeza apométrica, ela fez mais um outro trabalho com outro terapeuta que ela conhece, e aí a coisa cessou. Então, o que eu vou ensinar para vocês amanhã no trabalho, na próxima aula, no trabalho de leitura, que a gente deve, quando entra numa frequência, seja ela qual for, eu faço isso na constelação familiar, eu faço isso na radiestesia. Toda vez que nós abrimos uma frequência, seja ela qualquer uma, nós temos que abrir e depois fechar, tá? Então, a única coisa que eu digo para quem faz a leitura, seja ela intuitiva ou seja ela por técnica, que abra e feche essa frequência, tá bom? Isso a gente vai falar amanhã. Bom, o baralho cigano tem 36 cartas, então na leitura a gente vai verificar depois o valor de cada uma. A gente vai, amanhã não, na próxima aula, a gente vai trabalhar o valor das cartas e as técnicas, tá? E que mais? O uso de... Algumas pessoas falam assim, tem que usar incenso, tem que usar vela. Isso vai por crença, tá? Se você não crê, se você não tem nenhuma crença que use essas coisas, você abre o jogo do baralho e fecha numa boa, tá? Se você é espiritualista, tem algumas crenças, assim, que relacionadas aos 4 elementos, você pode ter um cristal na mesa, um copo de água, uma vela, um incenso, tá? Isso é conexão. Qualquer tipo de terapia, reiki, radiestesia, constelação, né, apometria, se você tem uma crença e você acha que essa crença é um apoio, você vai usar a sua crença a favor. Então, eu não uso nada, tá? Porque eu não trabalho com esse tipo de frequência. Mas quem trabalha com esse tipo de frequência, tira meu barbante daqui, porque eu sou crocheteira, tá, gente? Quem trabalha com esse tipo de frequência sente necessidade. Então, o curso de reiki mesmo, quando a gente começa, eu indico para as pessoas terem um incenso, uma vela, porque é uma forma de firmar a sua conexão, tá? Então, se você não precisa disso para se conectar, se você, ao longo do tempo, se você
a sua prática fica mais forte, né? Sua segurança fica mais forte, você não precisa de nada para fazer a conexão, tá? Algumas pessoas gostam, mesmo porque vai dessa história da frequência, né? Como você abre e fecha uma frequência, às vezes a pessoa acha que jogando a água fora, guardando o cristal, assoprando a vela, ou deixando a vela queimar, o incenso acabando, ela fecha essa frequência. E isso acaba sendo a forma como a pessoa fecha o portal. Então, eu vou ensinar vocês a abrir e fechar portal dentro da leitura do baralho sem precisar de nada disso, tá? Mas, se vocês acreditam e gostam, é de cada um de vocês isso daí, tá bom? A leitura do baralho, ele é como se fosse uma historinha. Então, nós vamos aprender, vocês vão aprender a prática de uma carta, 2 cartas, 3 cartas. Então, em cada uma, a sequência da historinha vai acontecendo. Quando você lê uma carta só, tudo se concentra naquilo. Então, você sabe o significado daquela carta. A pergunta é, eu vou precisar de cirurgia? Aí, uma carta lá dá a carta da raposa. Aí, uma carta só, é sim ou não. Então, você vai interpretar ali o que a raposa representa. A raposa representa algo que tem a ver com necessidade, né? Quando você olha para a raposa, você vê ali roubo de energia, é uma coisa assim mais então provavelmente há necessidade, porque a raposa vem nessa frequência de roubo de energia, de coisa negativa, de coisa que sozinha, tá? Porém, a raposa junto com outra carta pode não ser nada disso, pode ser um outro significado. 2 cartas, uma se sai a primeira, sai a raposa, e você quer saber sobre uma cirurgia, e a segunda é a cruz. Vamos fazer assim, tá? Então, a raposa representa que você tem problema, a raposa ali é o problema, a raposa representa esse problema. Então, você vai precisar de cirurgia. E a cruz representa espiritualidade, força, ali a necessidade de oração. Então, a gente vai fazendo as interpretações necessárias. 3 cartas. A primeira é a situação que você quer saber. A segunda é como ela está. E a terceira, qual é a atitude a ser tomada. E assim por diante. Então, a gente vai ver isso amanhã. Não vou me incumpridar muito no assunto, tá? E assim, para começar a leitura, você tem regras fixas. Por quê? Porque você está aprendendo técnicas, né? Então, o curso em si, você vai aprender como fazer de uma forma meio linear. Quando você começa a ter prática, aí você vai, troca de baralho, trabalha outro tipo de baralho, trabalha né, outra simbologia. E aí o que acontece? Você vai se libertando das técnicas. Por isso que hoje eu falo para vocês que eu não uso incenso, não uso vela, não uso nada e faço a leitura assim, dependendo do baralho que eu pego. Às vezes a gente pegou um baralho, gosto sempre daquele. Às vezes vocês trocam. Eu tenho imenso número de baralhos aí, e às vezes eu troco o baralho. Eu sinto um chamado, falo assim, lê aquele hoje, que não tem nada a ver com o baralho cigano, e eu faço a leitura a partir das técnicas do trabalho com o baralho cigano. Eu faço a associação das cartas. É um baralho de 36 cartas, que não é o baralho cigano, mas eu faço a associação das cartas e faço a mesma leitura. Então, isso vai acontecendo conforme vocês vão amadurecendo o hábito da leitura. Tá bom? Bom curso para vocês. Então, agora a gente vai falar um pouquinho sobre o curso em si. E qualquer dúvida, vocês entrem em contato comigo no grupo. Por favor, limitem-se ao grupo, tá? Hoje está acontecendo um problema de pessoas entrando em outro grupo para falar de cursos que... eu quero saber de curso e tal. Façam isso no grupo de vocês. Tem pessoas que estão em mais cursos além do curso de baralho. Então, por favor, dúvidas sobre o baralho no grupo de baralho, tá bom? Por quê? Porque outras pessoas podem estar com as mesmas dúvidas e vocês facilitam para que as pessoas tenham a solução ali da dúvida já com a leitura de vocês. Às vezes a pessoa nem despertou para a dúvida. Se vocês fazem a pergunta, a pessoa acaba tendo essa... né, recebendo
a resolução da dúvida aí antes mesmo de ter a dúvida. Então, mantenham concentrem-se nos grupos de vocês, tá bom? Muito obrigada, bom curso, namastê!